Okay, okay. Good afternoon. Boa tarde, Bem-vindo, welcome back. bem-vindos de volta. We have been seeing Estamos Ricardo atendendo o Ricardo for now já há about an year and a half, I think. 1 ano e meio, mais ou menos. Year and a half? 1 ano e meio? Yeah, year and a half. 1 ano e meio. And I'm sure those who are old, Eu tenho certeza que who os already participantes attended mais the antigos seminars have seen him, já ouviram what he was, como que ele era. and let's see what has happened to him Vamos ver o que aconteceu in this com ele, last como 6 months. ele tem se passado nesses últimos 6 meses. Parents want to talk to Os pais bit about first talk about him. primeiro vão falar sobre ele sem ele estar presente aqui na sala, e aí depois vamos chamá-lo And see what it is. e ver o que ele tem a dizer. What is going on in his O last que se passou na vida dele nos últimos 6 meses. Yeah, please go ahead. Por favor. The remedy he took. Can I start saying? Can I say the remedy? Yeah, sure. Então, o medicamento que o The Ricardo tomou remedy he foi took quina, was China, 10M, China 10M. quina officinale, And China, you can China, see here China, the repertorization which we took last time. Abusive, Esse é insulting, a repertorização, abusivo, violence, vehemence, ofende, violência, deceitful, sly, enganador, moods alternating, humor alternante, fancies, exaltation of, exaltação de fantasia, masturbation, Fantasia. disposition. disposição à masturbação. Fancies, exaltation of, Fantasia, violence exaltação à are violência, syphilitic. sifilítico. Isso. Rest all are psychotic. O resto é tudo psicósico. Before we had given him anacardium, right? A gente deu anacardium Anacardium, antes, né? isso. There was some E improvement. houve alguma melhora. Then there was a E aí stage, depois houve there was a stasis. uma, The improvement stopped, uma estase e a melhora parou, foi and interrompido. then we changed E aí? over to Mudamos para China, Syncona officinalis. Sina Yeah, officinalis. last 6 months, from November to Nos últimos 6 April. meses, de novembro a abril. yeah. Tell me, summarize diga o que how he has aconteceu. been overall. Então, ele tomou só essa dose took única, this e não single tomou dose mais of nenhum China. medicamento nesse período. Ele he teve, didn't take em todo anything esse período, fisicamente, ele teve um quadro febril de 2, 3 dias, que sarou After, sozinho. Nós não medicamos e não foi sério, como ele teve outras vezes bem alto. E de sintoma físico, ele tem uma obstrução nasal, com catarro constante. Está sempre com o nariz entupido. E está pior esses Okay. dias. E um pouco de pele, tem aquelas coisas da... um pouco de acne da adolescência, nada muito exagerado. Eu gostaria até de comentar a respeito dos sintomas lá. No primeiro sintoma lá do insultador abusivo, isso continua, principalmente na família, e é desencadeado por 2 fatores, eu tenho certeza. Certeza não, você me ajuda. Um deles é ciúmes. Quando, por exemplo, eu estou assistindo televisão com meu neto, eu estava assistindo televisão com ele do meu lado, um juntinho do outro, né? E aí chegou o neto, sentou do meu lado esquerdo. Pronto, aí ele já começa a xingar, mexer, esse cara de peteca, esse burro, começa a insultar o neto e sempre rebaixando ele. Ele faz de uma forma que rebaixa o menor. O neto tem 5 anos, ele chega até ter ciúmes da outra neta de 1 ano e 1 mês. A segunda coisa que faz ele ficar, que faz ele ficar com
assim agressivo, ele é rude, grosseiro e xinga. Também é quando você interrompe ele em jogo de computador. Joguinhos nós proibimos todos, fomos tirando, porque ele chega a ficar o dia inteiro jogando e não faz mais nada, não quer comer nada. Ele tem uma verdadeira adição por jogos de videogame, dessas coisas. E ele faz tudo, ele fica bonzinho, ele mente, ele faz tudo para conseguir. Depois que ele consegue, você não consegue tirar. Né? E ele é agressivo, ele chegou a querer quase enfrentar a gente fisicamente, por causa disso, para te tirar um dia lá. Quer comentar? Ele é super... Nós, na conversa, quando eu levo ele para a escola, ele traga um dia eu ouço a minha música, outro dia a música dele. A gente combina assim. E a nossa conversa é das meninas, ele só fala de menina. Sempre tem uma menina, agora parece que ele arrumou uma namorada lá. Ele está feliz, ele sempre tentava. Ele é super assim, sexuado e conversador, simpático, ele tenta fazer tudo para isso. Ele gosta de música, mas das músicas dele. Eu sinto também, isso é uma percepção de pai, que o Ricardo está com muito pouca confiança nele. Ele acostumou, na escola, a não ter muita responsabilidade das coisas. Isto é, as coisas dele são café com leite. Eu não sei como é que vai traduzir café com leite, mas é algo que faz uma avaliação que não é verdadeira, que ele é um aluno de inclusão. Então, isso daí... Ele se acostumou com isso. Então, se dá uma responsabilidade para ele que ele pode fazer, ele acaba não fazendo. Ele acostumou a não fazer e as coisas também dão certo. Né? Mas ele, na verdade, ele não gosta disso. Mas ele se acostumou com uma situação que eu acho que ele tem que reverter isso. Ele foi trabalhar num pet shop agora para lavar cachorro. Ele adorou, ele ficou 2 dias lá, mas adorou. Ele é carinhoso com os cachorros, ele não tem medo de cachorro que morde. E ele falou que esse é um emprego bom que não humilha ele. Porque uma hora eu falei assim, não, você podia aprender a lavar uns carros aí, ficar 2 dias no lava-jato e depois você lava os de casa, dos vizinhos lá, para ganhar um dinheirinho. Mas ele não, ele acha que isso é humilhante. Eu concordo, eu acho que não é do nível social dele. Embora ele tenha dificuldades intelectuais de estudo, ele é muito inteligente nas observações dele. Nós queríamos dar um presente para o Dr. Bandiche. Ele falou, o que você acha que devia dar o presente? Ele falou, eu não conheço tão bem quanto vocês para falar isso. Quer dizer, ele dá uma opinião que pensada, realmente. E quando ele dá uma opinião, nessas coisas assim, é bem pontual, é bem certo. Então, eu falei dos filmes. So there is no confusion in his mind. Não tem confusão na mente dele, né? Ele não é confuso na mente. Ele sabe exatamente, ele sabe exatamente o que dizer. When to say what? Essa coisa da fantasia, depois a Valéria fala. Em relação à comida, ele está oscilando entre comer bem e comer mal, mas ele é enjoado, ele gosta de comer carne e hidrato de carbono, carne com arroz. Mas ele está comendo melhor, ele comia, porque às vezes ele não janta e vai lá, salta o armário e come tudo que é bolacha doce, essas porcarias. A psicóloga acha que ele está melhor, a psicopedagoga também acha que ele está melhor. Deixa a Valéria comentar. In what way? Please explain. Melhor em que sentido? In what way is he doing better? Em que sentido a terapeuta acha? A psicóloga. A psychologist. The psychologist diz que o discurso, que ela consegue conversar melhor com ele, porque tudo que ele se sentia apertado, ele fugia, fantasiava e não voltava para o assunto. Ou então ele fugia para brincar, fazer jogos, outras coisas. Que ele não está mais usando esse recurso, ele não joga mais, não brinca lá, que ele consegue conversar e que ele reconhece, quando ela interfere em alguma coisa, ele está reconhecendo rápido. Quando ela fala, menos, você está passando muito do limite. Ele reconhece e para de inventar, de dar desculpa, ela fala isso com muita firmeza.
vezes. Que ele está com um discurso muito mais lógico e amadurecido. Em casa é mais difícil avaliar isso. So he's more focused. Então ele está mais focado em geral. More focused. Okay. More focused. He knows exactly what he wants. Ele sabe exatamente o que ele quer. Picks up what he wants, what he Ele does fala not o que want. ele quer e o que ele não quer. Ele não está mais tão com imaginações, né, fantasias. Não está mais tanto no mundo imaginário dele. Ok. Na pedagoga, Well, the que é o outro lugar que ele vai 3 vezes por semana, ele fez amizades com outros meninos que vão lá também, e eles têm a mesma idade, um pouco mais novos, mas estão mais adiantados na escola. E não percebem a dificuldade dele. Então, ela diz que ele está muito entrosado com os outros, embora ele tenha uma diferença muito grande ali na parte cognitiva. Mas ele consegue enrolar, conversar, e eles não percebem. Ele pede para um amigo explicar, ele explica, ele não entendeu nada, mas ele faz uma carinha de que entendeu e ele ficou muito bem aceito entre os meninos. Ela tem comentado que ele fica muito feliz lá entre os meninos, achando que ele está igualzinho. Okay, so that is still there. Okay. But now in a good way, in good Ainda tá lá, né, isso aqui, mas agora de um jeito bom, um jeito mais sórico, essa característica. Nunca vai ser boa, lógico, mas tá um pouco melhor, né, mais sórico, mais defensivo. Ele percebe, ele não quer que os outros percebam, na verdade, qual é o seu estado de mente. Ele não quer que os outros percebam o seu estado de mente. Não, ele andou perdendo alguma coisa na vida porque deixou de jogar futebol, que é uma coisa boa que ele gostava, né? Nós tentamos pôr no judô, mas não deu certo. E Why? Por que ele parou de jogar? eu acho que o judô é muito disciplina. Por que ele parou de jogar futebol? O soccer, why is Não, not no judô ele parou porque estava junto com o Kumon, que ele faz o exercício de matemática. A do futebol, porque ele passou da idade de Okay, so he doesn't have time. Agora, Does he miss? Ele sente falta do futebol? foi uma perda para ele. Sente falta, sente muita falta. E o outro esporte ainda não conseguimos uma coisa legal, então não está bom isso daí. E o Kumon também, que é um exercício de matemática, tem uma preguiça terrível de fazer aquilo. Ele tem que fazer todo dia, ele não gosta. Ele faz em cima da hora, tem que brigar. Just a suggestion, I think he should. Eu acho que ele deveria, sim, praticar alguma atividade física. Isso vai ser ele vai poder liberar a energia nervosa dele nessa atividade física. E como resultado, ele vai ficar menos violento. Se a energia dele for canalizada em algum esporte, ele vai ficar menos violento no seu comportamento. I fully agree. Ele fazia basquete também, mas ele ia junto com uma vizinha, que ele gosta muito. E ela parou de ir, e ele tem preguiça de ir sozinho. É um horário que nós não podemos levar, ele tem preguiça. É perto de casa, mas ele tem preguiça. 4 blocks. Okay. So his syphilitic symptom, então, sintoma sifilítico fancies, de exaltation fantasia, exaltação A, is much less, diminuiu, and violence e a violência towards his que ele tinha contra os irmãos, as irmãs, os sobrinhos. Como que está essa violência? Isso existe, essa violência. A violência ainda existe, inclusive nós fomos viajar para Araxá, que é uma cidade térmica perto de Uberlândia, e ele foi brincar ele foi dar uma cambalhota no meu neto de 5 anos, virar assim, com a mão, e na hora que ele foi virar, ele deu, o meu neto bateu no rosto dele, ele soltou, ele caiu de cabeça no chão.
Ele teve um trauma craniano, ficou... E nós ficamos nervosos. Eu voltei para a Uberlândia para fazer uma tomografia, depois ele começou a melhorar. O meu neto depois... Então ele é perigoso nessas coisas. Assim. Ele ainda é perigoso. E no dia que eu fui tirar o videogame dele a última vez, eu achei que ele ia querer me pegar. Assim, de dar um soco, qualquer coisa. Porque ele ficou muito exaltado. Mas são menos... são coisas pontuais, não é assim a todo momento. Yeah, and he didn't hit you. He just almost did, but did not hit you. Ele ameaçou, mas não bateu. Mas eu acho que não faria isso. Sobrinho ele bate. Até na de 1 ano e 1 mês ele disputa. Ele fica na frente da menina de 1 ano e meio e não deixa ela passar. Ela vai para um lado, ele vai para o lado, vai para um lado. Até ela chorar. Aí ele dá risada. Ele continua. Não tem graça nenhuma. So fancies is much less. A fantasia diminuiu. Violence A violência é menos, mas não tanto quanto nós gostaríamos. E a sexualidade aumentou. Fala muito sobre as meninas. Isso é psicósico. Ele ainda é abusivo, ainda ofende, isso é psicose. Grosseiro. E os ciúmes, nós vimos, ainda está sendo coberto pelo quina. Ciúme é quina. Que mais? What else? Então pode falar isso. O sono, ele... até 1 mês e meio atrás, ele estava dormindo no meu quarto. Why? Por quê? Ele ouve muitos barulhos, ele tem medo, diz que os cachorros fazem barulho, ele acha que entrou alguém. E no meio da noite ele aparece e deita numa cama que tem lá. Okay, and now, since 1.5 months? Agora ele está ficando no quarto dele. Há 1 mês, 1 mês e meio. Now. He sleeps alone in his bed. Agora faz 1 mês que ele está dormindo sozinho no quarto. Ok. Isso é bom. Ou seja, o medo diminuiu. Fear is coming down. O medo diminuiu. Okay, good. Bom. What else? O que mais? Mais alguma coisa? É bagunça, né? Ele é muito bagunceiro. Quer dizer, ele pega a cueca e joga do lado do cesto de roupa. Ele fez tanta bagunça no quarto que nós proibimos da moça que limpa o quarto entrar no quarto dele. Quer dizer, enquanto não tiver arrumado, ela não faz nada, ela não limpa banheiro, não faz nada, né? E muitas vezes ele vai no banheiro e não dá descarga. Eu não sei se ele não quer, se ele esquece, ou se ele faz por querer. Não sei, mas eu sei que fica uma bagunça, fica muito bagunçado, assim. É um caderno da escola, ele pega, joga no chão, não joga, não põe em cima, e tá tudo certinho. Aí depois a moça arrumou, quer dizer, depois que ele arrumou, aí ela deixou arrumado, aí ele mantém, mas você tem que ficar naquela marcação, ó. Se você deixar, fica naquela luta. Chega a ficar dias. E nós combinamos assim, ninguém entra se não tiver pelo menos o mínimo, a parte dele tem que fazer, depois ela faz a parte dela. E quando ele quer, ele deixa bonitinho, principalmente se for para ganhar o videogame. Okay, that's good. Eu sempre observo ele aqui no seminário e eu percebi que ele é bastante inquieto. Ele era bastante inquieto, sempre se movendo. E ele vinha aqui, perturbava vocês no intervalo, né, no coffee break. Tava sempre ali tentando. Vocês estavam sempre tentando acalmá-lo em relação a alguma coisa. Dessa vez eu não estou vendo isso acontecer tanto. Você acha que houve uma mudança nesse sentido? Essa foi a minha observação. Tanto que, quando pequeno, nós achávamos que ele tinha uma hiperatividade. Ele não conseguia se fixar a nada. E vem melhorando muito. Yeah, because I'm not seeing him coming you and bothering. Entrando e perturbando no intervalo e conversando com vocês e agitado e o tempo todo vocês tentando acalmá-lo em relação a alguma coisa. Não estou vendo mais isso. Eu não vi dessa vez.
nesse seminário. Eu não vi isso acontecer. That's true. Então, com certeza, o remédio está funcionando ou não? Sim? Está funcionando? Então, vamos falar com o Ricardo primeiro, tá? E depois vamos decidir o que fazer. Em seguida, não fazer nada. Aumentar a potência, ou repetir a dose, ou mudar o remédio. Tá? Você poderia abrir a porta para o Ricardo, para ele entrar? Alguma pergunta? Vocês se lembram todos os sintomas da repertorização? Tudo? Você tem alguma pergunta? I understand that when contradicted, ele parece que reage de uma maneira meio violenta, não? Yes, he does. Então, Hello. Deixa eu Oi. responder para você, América. Hi, how are you, man? Tudo Não é bem? uma E aí, cara? simples. É a contradição do jogo. It's the Fine, yes, ótimo. It's the fine. contradiction of the Always contradiction you of the have to say game. Fine. Sempre, bem, bem. Você sempre fala bem, né? Right. É isso aí? Okay. Então tá. Sit down. Vamos sentar. Yeah, so, Então, Ricardo, Ricardo, how have you been? como é que você tá? Well, Okay. And? e Tô bem. I'm tô fine, fazendo várias coisas. I'm doing many things. Have been doing many things. Okay. All right. For example, Por exemplo, fala aí. Eu tô I've trabalhando been numa pet shop, por Working exemplo. at a pet shop, for example. very good. Bom. Do you like it? Você gosta? Gosto, é ótimo, porque eu Yes, gosto de excellent. animais. Because I like animals. Very good. Ótimo. What else? O que mais? Eu tô melhorando minhas notas na escola. My grades in school are getting better. Mm-hmm. Ótimo. E também, And also, lembra daquela vez que você falou You na última remember sessão que eu when vim aqui? you told me that? Então, eu venho me esforçando I'm- cada vez mais. O Ricardo, o que? Eu perdi o que você falou bem. Repete. Eu melhorei cada vez mais minha conduta na escola. Então. My behavior at school is much better. I have been improving it. Okay. Tell me, give me an example. Então, me dá um exemplo, Ricardo. Olha, eu tô me esforçando na escola, I'm tipo, fazendo making an trabalhos effort. importantes, que You vale know, nota. I Eu did tô the papers that Tô the teacher pegando o asked me módulo, to. que é o livro que pode I'm ler, eu tô dando uma getting relida nos finais de semana. Rereading the things that I have to read during the weekends. Mm-hmm. O que mais? Eu I- venho menos brigando com minhas irmãs. I have not been arguing or fighting with my sister so much. Really? Mesmo? Sure. Sim, Certeza? absoluto. Yeah, absolutely. Don't lie. Não minta. Não tô mentindo. No, I'm not lying. But what about your nephew? E o seu sobrinho? Ah, o Giovanni? You're fighting with him Você tá now brigando com ele agora. instead of the sister, Né? Em right? vez de brigar com as irmãs, tá brigando com ele. Olha, a gente quase, a gente briga, não vou Yeah, falar we que eu não, fight. I'm not gonna que a say gente that não we briga, don't. porque a gente briga. We do Mas, fight. por exemplo, a maior But, parte do tempo eu most tento of ficar the amigo time, dele. I'm his friend. Really? Mesmo? É, Okay. Good. Fine. Bom, então tá. não sei quanto I don't minha know mãe, quando how eu tô much. brigando às vezes com um pouco. Tô melhorando cada I'm vez getting mais com a better. minha mãe. Much better with my mother. Mm-hmm. Okay. In what way? Como assim melhorando? Por exemplo, a maioria das vezes minha mãe pede assim, example, ô Ricardo, vai My me mother ajuda asked me aqui to com o Giovanni ou help com a her Paola, with que são Giovanni meus or sobrinhos. Paola. They are my nephews. Mm-hmm. E eu ajudo. And I help her. Really? Mesmo? Sim. Sim, yeah. But doing what? Fazendo o quê? Como você ajuda? Quando a Paola tá chorando, eu pego ela no colo, levo When pra ver Paola os is cachorros, ou quando o I Giovanni take tá her, bravo, eu coloco um I desenho hold pra her, ele na TV ou no computador. Or, you know, take her to see the dogs or put on the TV for cartoons and stuff. Very good. You don't pinch her though. Você não belisca não, né, o povo? Não. Não. Ah.
Okay, good, Muito good. bem. What else? O que mais? Fala aí, Ricardo. You like them? Você gosta Your deles? niece and nephew? Gosto, gosto. Suas Eles sobrinhas são minha e família. Yeah, of course they are my family. Yeah, but family, but you like them. Sim, Do you love them? Tá, tudo bem, mas você ama ele, você gosta deles? Sim, Yeah, porque because eu sei que eles precisam de mim. I know they need me. Oh, they need you. Precisam de você? Sim. For what? Pra quê? Olha, por exemplo, Por quando, exemplo, quando houve a separação When there was a do separation do of pai e my- da mãe dele, their ele parents ficou were muito chocado, separated, ficou they were very muito shocked. He was very bravo, shocked, he was very etc. angry, etc. Aí, And, quando ele tá when, bem tristinho, eu coloco uns filmes pra I ele. put some films for him madeirar. to watch so he can calm down. Excellent. Muito bem, excelente. Very good. Muito bom. Davi, eu sinto. Ah, Não, eu pedi para ele falar I asked him to speak do on meu genro, my que separou da... Porque yes, ele tem my raiva dele, son-in-law, eu acho, não separated sei. from. Fala dele. Your daughter. Talk to, Okay. talk to him about Fala do this, Davi, Ricardo. Talk about casado Davi, com a minha filha, Ricardo. ex-marido. My daughter's former husband. Eu acho I que think that o Davi, Davi, ele he is, é um cara de boa, legal, he's okay, he's an mas eu okay não curto guy. mais ele. But I'm not into him anymore. Às vezes, quando ele passa pra mim, Sometimes do meu lado, a gente se cumprimenta, é só isso. when he, passes by me, I say hello, but that's about all. Mas a gente não tem nenhuma conexão. But De amizade. we don't have like a friendship connection. Do you feel any feelings towards him because what he did to your Você sister? tem algum sentimento relacionado a ele por causa do que ele fez com a sua irmã? Olha, o que ele fez com a minha What he irmã did to my é sister, coisas da vida, a gente things of aprende. life. We learn about that. Oh, really? Mesmo? Uai. Yeah. Desde pequenininho, Since, quando eu era mais novo, I tem o was meu outro younger, irmão que também separou. I have that other Desde pequenininho eu brother nunca who gostei also da esposa separated. dele. Nunca. He never E liked deu no que deu. his wife, and was the result. Okay. So you are okay with the separation. You don't Então have any você está ok feelings com a separação? towards your sister's husband? Você não tem Any anger nenhuma, or assim, sentimento com relação a ele, tipo raiva, assim, violência, nenhum desse sentimento? Olha, eu não tenho esse tipo de sentimento de No, I don't have raiva this kind ou of, feeling sentimento of de amargura anger ou de ódio. or Porém, eu não hate. quero nenhum contato nem But quase I don't mínimo possível. I want to have as little contact as possible with him. look at him Então, olhem para ele. talking like an adult. Falando como um adulto, conversando How como um adulto. nicely he's been able to cope up with this situation. Olha como ele conseguiu lidar com essa situação e a sua aceitação. Yesterday, Alda talked to me about this incident. I felt E- anger towards that man. E quando me contaram sobre esse incidente, eu fiquei com muita raiva, né, dele sobre o que ele tinha feito. E olha só, ele está conversando com, vamos dizer, entendimento, compreensão. Tá, e o que vocês conseguiram observar desde que ele entrou na sala e se assentou? O que vocês conseguiram observar? O que vocês conseguiram observar? Fala mais alto. Loudly. So that Mais alto, para que todos possam ouvir. Você consegue ouvir? Tá todo mundo ouvindo? Mais adulto, mais coerente, More adult, mais centrado. more focused, mais more. tranquilo. His ideas are more coherent, if you will. Né? He's Absolutely. calmer. Yes. And E mais discernimento, com melhor more discernimento. better thinking de certos process. assuntos. okay. About some the most subjects. obvious thing. Forget about so Vamos much esquecer analysis. Sobre essas análises What aí. do you see? O que vocês His veem? clothes. What Tá, about it? roupas. O que tem? He looks better. He's presenting himself in a better way. Okay. Maybe his fashion sense has improved a little bit. Talvez ele Okay, melhorou that's- aí o gosto dele para moda, that's não the sei. process. What else? Começou a ficar mais antenado. Que mais? What about?
Hair, what about hair? E o cabelo? O corte de cabelo His haircut was different. coerente, Now tá it's com like, you know, in keeping tá with melhor. his age, aparência tá his melhor. appearance. He looks better. Okay. Obrigado, né? What else? Thank you, thank you. Ah, look at him. Olha só, Something most important. muito importante. Just physical. Físico, um aspecto físico. No. Little fat, okay? Tá? What else? O que mais, gente? Look at his posture. Olhem a postura dele, observem como ele está sentado. So perfect, sitting erect. Está sentando, ele está, olha, com as costas retas. Ele estava sempre inquieto antes, né? Mas se inclinava para frente. Ele falava, estava quase assim deitado na cadeira, né? Complexo de inferioridade, falta de confiança. Olha só, agora ele está sentado, né? Bem vestido, né? Ele não movimentou as pernas nenhuma vez. E antigamente ele era super hiperativo, super inquieto, né? Olha agora, ele está sentado com uma boa postura, a fala é coerente. Então, as palavras saíram com fluência, ele não está falando com rapidez, ele está falando com calma, de uma forma perfeita. E falando com uma pessoa mais velha, não tem nada a ver com meu cunhado, tudo bem, não tenho nada contra ele, não quero fazer nada com ele ainda. Há incidentes de violência normal, assim, por conta dessa patologia, né? As coisas que estavam na cabeça dele já por muitos anos. Então, essas coisas não desaparecem assim de um dia para a noite. Vocês concordam com a minha análise? Ele está mais... Você está menos inquieto, você está mais estável. E você está bem vestido, está com uma aparência elegante. Well, yeah, well, that's the way it should be. Todo mundo concorda? Anything else you feel in your mind? Alguma outra coisa que você sente na cabeça, seus pensamentos? Sobre o quê? Você pensa em quê? I think Vou about, pensar pela escola, eu pretendo terminar até o terceiro colegial. E como meu pai já me perguntou se eu já queria fazer o curso técnico, para começar a fazer o curso técnico. Really? Do what? Para fazer o quê? Aprender o quê nesse curso técnico? Olha, eu sempre quis ser advogado, mas agora com esse pet shop que eu estou começando a trabalhar, eu posso começar em carreira. O que? O que você falou, Ricardo? Pet shop. Pois é, você gosta de pet shop, mas com esse trabalho você queria ser advogado, mas aí você falou que gostou da pet shop e aí seguir carreira. Isso. Okay. Since I wanted to be a lawyer, but since now I've been working in this pet shop, maybe I could advance my career in that area. Oh, really? Mesmo? É isso mesmo? Seguir carreira? Yes, isso eu acho que é legal, I think that's a cool thing. Fazendo nada que me Because cansa, isso I'm me not deixa doing feliz. anything that is really tiresome, so it makes me happy. Good. And what Muito about bem. your girlfriend? E as namoradas? Any current girlfriend? Tem alguma? Você está com namorada? Agora está solteiro? Olha, eu não gosto de falar isso em público, I don't like mas to eu tô namorando. speak about that in public, but yes, I'm having Look a at girlfriend. this. Olha só, gente. Last time, the time before, A última vez, ele falava abertamente sobre a namorada. Agora eu não quero falar, vamos dizer, abertamente, mas nós podemos falar, sim, particularmente. Você tem uma foto da sua namorada? Tá? Não. I don't have my cell phone here. Yes, but I have some pictures of her on my cell phone. Depois você me mostra. Ok. Right on.
Bom, a psicose está bem proeminente. Também é o remédio que está trazendo ele de volta da sífilis. E também a idade, né? A idade, ele está passando por essa mudança hormonal, ele está passando por essa fase psicótica. É bastante natural, é bastante natural. Eu acabei de lembrar aqui que minha mãe pediu para eu falar mesmo que eu desmaiei algumas semanas, não, alguns meses para trás. Really? Mesmo? What happened? O que aconteceu? Eu estava jogando uma boa e quando acabou o jogo eu sentei no banco, no banco lá do vestiário, só acordei com o cara com uma lanterna na minha cara. I woke up with somebody, over me. No, really? Mesmo? Is this true? É verdade isso? Aconteceu? Não é verdade, mas na realidade foi uma crise histérica. It was like a hysterical crisis. Não sei qual foi a causa, I'm not estava sure what the cause num was. jogo de futebol com He um was grupo da at a, igreja, que ele mudou soccer de igreja, game, e agora ele não está tão church group, entusiasmado he com ela. changed, groups, E aí ele ficou lá he was there, respirando, breathing, hyperventilating, hiperventilando, e aí eu fiquei com ele um pouquinho, de repente eu falei assim, agora você vai firmar a perna, levantar e vai comigo. "You are going to Aí now ele stand levantou e up foi comigo. and come with me." Eu dei And then força para ele, ele não estava I gave sentindo him essa força. strength, and he Foi then assim? stood up and Mais ou menos. Mas ele mais ou estava menos. muito was it envolvido like that? emocionalmente com a More or situação. less. But Mas ele não foi um desmaio it real, was foi not um really a desmaio fainting histérico. spell. It was hysterical fainting. Appetite. E apetite? Como é que tá seu apetite? Bem? Você está comendo bem? Nossa, bem, é pouco. Yeah, comi de that's an tudo. understatement. I eat everything. Oh, that's very good. What about your intestine? E o intestino? Tá bem. Very nice. Good. Sleep? E o sono? Tá equilibrado. It's balanced. Okay. Dr. Bandish, Dr. Bandish. pergunta. Question. Como está a patologia How is que the ele pathology apresentava? that he presented Talassemia, with? né? Was a thalassemia? No. Não? Behavioral disorder. Ele tinha- Distúrbio comportamental. Lá na história inicial, ele tem uma The initial story, he hemoglobinopatia. had Mas é hemoglobinopathy. até esqueci já, é um regime disorder. recessivo. Oh, It's okay. É um traço recessive menor, gene. mas não está... But, Nem controle fizemos mais, we didn't nada. have to do any Porque ele havia control, tido take um any control sangramento measures, because urinário, he had nunca a mais urinary teve. bleeding, never had anymore. Não, retal não foi. Foi Not urinário, rectal. sim. It was urinary É, bleeding. só, nunca mais fizemos controle nem nada. We never had to do any De vez em control quando ele anymore. toma Every once in a while, pouquinho de he ácido takes, fólico. some dia. folic acid. por semana, por mês. Maybe one day a week or a month or something. Yes? Anybody else want to ask question? Alguém quer fazer alguma pergunta? What should we do O now? que nós deveríamos fazer agora? Professor, com Professor esses Bandish, sintomas with these considerados symptoms, when you de consider them abusivo, of abusive, violência, humor violence, alternante, alternating a moods, masturbação exacerbada, exacerbatory masturbation, exacerbação também da fantasia. also fantasy exaltation Considerando of- que ele tem uma considering grande, that he digamos has, assim, shall we ligação say, a animal, ou connection pelo menos to especificamente a animals, or cachorro, specifically to inclusive se dogs, realizando muito and, bem he no pet is shop. doing well, Como é or que a being gente fulfilled in a pode pet shop. diferenciar How do can we estramônio? differentiate that from stramonium? Stramonium. Stramonium's reaction will be A what? reação do estramônio seria o quê? What is the reaction? Qual a reação do estramônio numa crise? Violência. Violence. De que forma? What Pode kind ter delírios, por exemplo. Delusions. Delírios. More of Delirium. paranoia. É mais tipo paranoia, mais de medo, pânico. That's number one. Esse é o número 1.
We don't see that. Nós não vemos isso nele, quase de jeito nenhum. Então, estramônio tem a sensação, uma ilusão, né, um delírio de que uma matilha de cães estará perseguindo e que ele corre perigo, né, de vida. Então ele tem que se salvar. Nós não encontramos muito medo, apenas o medo de dormir à noite, em que ele tem que ir para o quarto da mãe para dormir lá. Então, para uma criança menor seria normal, a criança mais velha começa a ser anormal, mas já está melhorando, né, conforme relato. Estramônio também tem muito... Como é que chamamos isso? A violência mais no sentido de fúria. É muito semelhante à belladonna, em que você tem a face vermelha, você tem a raiva, a cólera, uma hipervelocidade, a velocidade do estramônio é muito rápido. E eu não encontrei essa velocidade com ele. A velocidade dele, o ritmo dele é normal, nem muito rápido, nem muito devagar. Na verdade, o remédio, por conta dessa sua ligação com o cachorro, está ficando cada vez mais forte, e esse desejo excessivo de jogar jogos de computador, videogames, né? E também esse comportamento abusivo, ofensivo, disposição à masturbação e humor alternado, eu pensaria em medorrino. Mas os termais ele é friorento. Então, eu pensaria em medorrino. Eu ainda vou ficar com medorrino como diagnóstico diferencial. Talvez mais tarde ele possa mudar para isso, porque o remédio dele vai mudar à medida que a constituição dele muda. Ele ainda é uma criança, por assim dizer. Então, a constituição dele ainda não está fixada. Talvez o remédio correto vai fazer com que ele se defina. Né? Mas aí é possível que ele vá para um medorrino, venha a ser um medorrino, certo? Dr. Bundish? Eu não me recordo, mas parece-me que Kina tem medo de cachorro. E a Kina é atormentado. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, no indivíduo, no jovem, esse atormentado? No, it's not. How do you see in China the torment aspect? A sensação que ele tinha é que ele estava sendo incomodado pela irmã, pelos familiares. É isso que ele tinha. Então, não é só cachorros. A sensação dele é que ele estava sendo incomodado pela irmã. Então, as confrontações dele é geralmente com as irmãs, que agora é com o sobrinho e a sobrinha. Só as pessoas mudaram, mas o espírito de confrontação permanece, mas de uma forma menos intensa, né? A Kina tem essa ilusão de ser perseguido, então, ilusão de tormento, como se fosse, mas por todo mundo. E no caso dele é para irmã, tipo, minha mãe gosta mais da minha irmã do que eu. Você ainda sente isso, Ricardo? Olha, desde criança eu achava que sim, mas eu percebi que não. Minha mãe ama todo mundo que nem qualquer um. Olha só, gente. Então, ele está falando de uma forma tão madura, como um jovem maduro. Então, os pais são mais... ele achava que os pais eram mais parciais à irmã, que ele gostava mais da irmã. Agora, aceita o fato de que os pais amam todos os filhos da mesma forma. Então, esse sentimento aí de quina dele, de atormentado, está deixando de existir.
Não se deve dar mais quina para ele agora, esperar para ver o que vai acontecer? No, not at all. To see what's going to happen. Não, de jeito nenhum. É porque o remédio foi removido. O remédio removeu essa ilusão. Tá. So, my question is, não era verdade. Só ele sentia isso. E o remédio removeu essa sensação. Então, o remédio está certo. Então, mas a prescrição não foi só em função disso, foi em função de toda a sua constituição básica. Então, por isso que eu estou querendo chegar nesse assunto. Então, agora não se deve dar mais. Ele ainda está agindo. Está eliminando tudo o que foi. Eliminating all of those delusions. Então, a sugestão é não fazer nada, esperar. Tá, ok, sim. Tá, essa é a sua sugestão, então, esperar. Não fazer nada. Então, e o que nós devemos fazer? Outras coisas. Lembra da última vez? Ele tinha crises de febre de 39, 40, ele ficava acamado, não conseguia comer. E vocês se lembram que havia aftas imensas na boca. Então, aftas muito grandes. Eu ainda tenho as imagens comigo, eu vou mostrar para vocês. Febre altíssima. I'd never seen such severe aptas before. Eu nunca tinha visto aftas tão intensas, tão grandes como antes. This. See this? Olha só. Olha só. Observem. Observem. Então, me mostra a sua língua. Vamos lá, põe a linguinha para fora. Ainda tem fissuras, mas não tem mais afta. Então, olha aqui. Então, não tem mais febre alta, certo? Não tem afta. Só coriza. Just appeared that he had 3 days of fever, but low fever, 37.5 or something. Mas melhorou sozinho, né? Melhorou sem nada. Então, o sistema imunológico dele melhorou. E essa coriza com obstrução, psicose, coriza é sora, então nós temos aqui o aparecimento da psora, então vai aumentar à medida que o tempo for passando. A coriza vai melhorar o espirro, um pouco de tosse, né, de vez em quando. Muito bem, é isso mesmo. Então, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Esperar? Repetir a mesma dose? Aumentar a potência? Ou mudar o remédio? Tá, não vamos mudar o remédio, certo? Todo mundo concorda? Yes. Vamos lá, falem, gente, respondem. Yes. Ou não, né? Tá, não precisa fazer tudo o que eu mandar, não, tá? Se você não concordar, diga não. Tá? Eu não sou um ditador aqui, né? Não precisa fazer... Eu não sou um professor, né? Daqueles... Então, significa que vocês falaram yes, que o remédio está funcionando e que todo mundo concorda com isso, é isso? Então, como eles são também homeopatas, eu vou deixar ao seu critério,
tá? Quando vocês acharem que a imunidade está diminuindo, se tiver um agudo, né, que tiver fora de controle, que não se for controlado de 1 ou 2 dias, ou uma reversão dos sintomas, né, um acréscimo de violência, então talvez uma potência ou 2 mais alta. Você está dando o quê? Talvez possamos ir, quando necessário, até 10.005, 10.010, se for necessário, se for o caso. Certo? Como ele está vindo da sífilis para a psicose, não seria o caso de fazer uma... E ele tomou a 10.000, fazer uma mais baixa? Eu pensaria nisso. Se a psicose fosse muito forte e persistente por muito tempo. Bom, mas se há um progresso e mesmo a psicose começa a ceder e começa a baixar, então eu não faria isso. Ok? Eu não faria isso. Mas como os sintomas psicóticos agora aumentaram, não quer dizer que eu vou mudar a potência e passar para... Desde que essa dose continue funcionando, desde que ele continue melhorando, nada precisa ser feito. A gente pode tirar nossas mãos do caso. What about jealousy? Incomodando a família. Psicose. Também é parte da psicose. Vai diminuir, vai diminuir. À medida que o tempo passar, vai reduzir. Vai desaparecer. Boa pergunta. Bom, a regra geral, quando um remédio foi dado, independentemente da potência, se ele está funcionando, não interrompa, não perturbe, não faça nada. Okay? A Margaret Taylor diz que é um crime repetir uma dose desnecessária. É um crime repetir um remédio desnecessariamente. Ela diz, vá lentamente, vá rapidamente, vá rápido, mas lentamente. Ou seja, vá rápido, lentamente. Vá rápido, lentamente. Não tente acelerar o processo, não tente ficar na frente do paciente, colocar o carro na frente dos bois e dar uma dose desnecessária. Ela diz que isso é um crime. Eu não acho que é um crime repetir uma dose. Eu acho que de vez em quando a gente precisa repetir sim, mas agora eu acho que não tem indicação nenhuma, certo? Você quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Happy coming here. Você está feliz de vir aqui Seeing us? E nos ver mais uma vez? Sim, é bom. Yes, it's good. Good. And we are happy too. Nós também estamos felizes em te ver. Eu tenho mais uma coisa I para have falar. something else I'd like to say. Yeah, sure. Eu não... De quem que eu teria ciúme da minha família Who would I mesmo? be jealous of in my family? You tell us. Você me diz. De quem? De quem você tem ciúmes? Você tem ciúmes ou não? Não, não tenho ciúme. Não, I'm not jealous at all. Neither of the nephews? Nem dos seus sobrinhos? Não, Não. Sure. Tem certeza? absoluto. I'm positive. Ele falou que não tem ciúmes. Okay, we agree. Ok, We great. accept. Concordamos. Aceitamos isso, ok? Thank you. Ok. Obrigado, I just Ricardo. want to give you one Só piece queria of advice. te dar um conselho. Qual? Ricardo, I just want to give Ricardo, you só one quero piece te of dar advice. um conselho. I would just want you Eu quero que to be você more obedient seja um pouquinho mais obediente listen to what e your ouvir father and mother o has que to os seus say. pais têm a dizer. Number one, Ok? Em primeiro lugar é esse, um pouco mais obediente. Em segundo lugar, clean your room. limpe o seu quarto, arrume o seu quarto, ok? Arrume o seu quarto, Ricardo. Não deixe as coisas Don't put your no chão, não coloque a sua cueca no chão, seus cadernos no chão, ok? Arrume a bagunça do seu quarto, Ricardo. Tá bom? Combinado? agree. Combinado? Yes. See the embarrassment. See the shyness. Vocês veem a timidez agora? Ele tá demonstrando uma certa timidez. Isso é Sora voltando também. Okay, bye. Tchau, tchau. This kind of progress Esse tipo de progresso and
E assim, na frente dos nossos olhos, o que nós vimos 6 meses atrás, o que nós vimos um ano atrás, isso só é possível se nós tivermos um caso vivo, um caso ao vivo, e ver essa melhora perante os nossos olhos. Os pacientes podem te falar muita coisa, né? Você aceita o que o paciente diz pelo valor de face, mas a sua observação é muito mais importante. Te dá muito mais confiança do que qualquer outra coisa. Qualquer coisa que o paciente possa falar. Eu vi ontem no restaurante e andando pela cidade, eu me lembro muito bem. Em cada intervalo, cada coffee break, ou a Alda, ou o pai do Ricardo estava sempre tentando acalmá-lo, tentando pacificá-lo, ou ele estava querendo fazer alguma coisa, queria jogar videogame, ou ele queria sair sozinho, ou ele queria fazer alguma coisa, e eles estavam sempre lá no intervalo tentando acalmá-lo, pacificá-lo. Todo coffee break, coffee break de manhã, o coffee break à tarde, o almoço. E nos últimos 2 dias, eu não estou vendo eles fazerem isso. Eu vi ele ontem de manhã, no intervalo. E ele tomou o café da manhã, me cumprimentou, hoje eu também encontrei ele me cumprimentou. Ele está bastante calmo, ou seja, mesmo se eles não fizerem um acompanhamento dizendo que ele está melhor ou não, a minha observação me diz que ele com certeza está melhor. Ok. Dr. Bandish, Dr. Bandish. Assim, ele está nitidamente melhor, concordo com o senhor. E tal. Vou aproveitar, porque é um medicamento que eu não conheço. E o Ricardo, ele, por exemplo, disse para o senhor que não tem ciúmes. Isso é o que ele diz, que ele não tem ciúmes. Então, ou ele não percebe, porque os pais observam nitidamente, o comportamento diz e mostra que ele tem ciúmes. Então, ou o Ricardo não percebe a si mesmo, ou ainda tem uma coisa de fachada. Assim, de fachada, aquela coisa de deixar... Eu acho que é mais timidez. Timidez e retração. Ele está um pouco constrangido com a situação. Ele está constrangido. Como eu falei, o que o paciente nos diz, qual tipo de paciente nos diz que ele está com ciúmes, que ele é malvado? Que paciente diz que eu sinto crueldade no meu coração? Nenhum paciente fala sobre as qualidades negativas. Então, cabe a nós observar e ver essas qualidades. Sim, ele é ciumento, com certeza. And I also like you to talk a little bit more about acho que é sulfúrico, né? Okay. Não tem quina S, que eu não sei nem o nome. Eu não conheço, mas eu gostaria que o senhor falasse do quina S. Ars, China Sulf. China Sulf only? Okay. Well, there's nothing specific about China Sulf, but basically I've just talked a little bit about China. As he already pointed out, the main feeling of China is delusion tormented he is, delusion tortured he is, delusion everybody is after him. I call China as one of the group of, I label it as an unhappy remedy. Like we have happy remedies, like phosphorus and calcarea phos, all these remedies are supposed to be very happy remedies. I call China, ammoniums, antimonies and kalis as unhappy remedies. Remédios infelizes. Eles têm muito descontentamento neles. Eles são remédios descontentes com tudo. Descontente com a família, descontentes com a sociedade, descontentes com os vizinhos, descontentes com os empregadores, com chefes, com o trabalho, em casa. Eles nunca encontram felicidade, ou paz, ou amor no mundo. Eles estão sempre se queixando de alguma coisa. São remédios infelizes, descontentes, briguentos. Eles brigam o tempo todo. São críticos, eles censuram bastante, são bastante críticos, eles encontram problemas nos outros, eles nunca estão satisfeitos. Mesmo se alguém chega até eles com um trabalho muito bem feito, eles ainda vão encontrar algum problema naquele trabalho. Muito críticos, são pessoas que são bastante difíceis de conviver. Quina, geralmente são friorentos, o transtorno POR, um dos transtornos POR mais fortes é a
perda de fluidos vitais. Então você percebe nesse remédio em pessoas que passaram por gastroenterites graves, ou cólera, ou mulheres que perderam muito sangue devido à menstruação excessiva, ou seja, perda de fluidos vitais, causa uma prostração tremenda na quina, que, por sua vez, os torna muito fracos, prostrados, infelizes. Eles são bastante grosseiros, abusivos. Eles podem explodir em outras pessoas mesmo. E a aparência típica de um quina é aquele rosto, aquela sobrancelha, a testa franzida. A testa franzida. Na verdade, não é o franzimento aqui, mas o franzimento aqui, assim. Aquela sensação de infelicidade, aquele franzimento aqui nos olhos. O Kina Solf geralmente é calorento. Kina Solf também tem essa sensação das palmas e das solas queimando devido ao elemento sulfúrico, né? China, Cinchona. Cinchona officinalis. Quina é... China não é o nome verdadeiro, né? China é o nome que o Hahnemann descobriu. O elemento foi Cinchona officinalis. Cinchona officinalis. Cinchona com CH. E aí existe o China A, que é o Quina Ars, e o Quina Solf. Quina Ars, Quina Cernicum. Os remédios infelizes, ok, antimônios. Todos os antimônios, todas as amônias e os cális. Esses são o que eu chamo de remédios infelizes. Dr. Bandish. Essas rubricas sifilíticas do garoto, é esperado que desapareçam totalmente? Em quanto tempo? Ou não? Bom, vai reduzir bastante, vai diminuir bastante. Quase desaparecer. Sim, espera-se isso. A violência deve baixar muito ainda. Não é que ele nunca mais vai ter um episódio de raiva na vida, lógico. Mas mesmo se ele ficar com raiva, a reação não vai ser mais tão violenta. Ele vai voltar facilmente, ele vai se acalmar facilmente, mais rapidamente. O seu humor vai melhorar rapidamente depois que... So in his adult life, for amadurecendo, a hora que ele não estiver mais sob a tutela dos pais, se ele se encontrar numa situação difícil, ele poderia se continuar assim. Talvez ele provavelmente não vai ser tão violento quanto ele está sendo agora. Ele vai conseguir se recuperar mais fácil. Vou te dar um exemplo. Ele não vai, se o remédio estiver correto e ele não vai assassinar alguém, por exemplo. Ele não vai ser tão violento. Ele não vai bater em alguém. Então aí você pode se considerar que curou. Ele foi corrigido de todo o problema que ele tinha. Cured, corrected. Não curado exatamente. Mas a palavra correta é a constituição dele foi acalmada. A constituição dele foi tranquilizada, temperada. A constituição dele foi equilibrada, temperada. O equilíbrio voltou à vida dele. Um jovem assim, por exemplo, esse mundo do jeito que está, tudo conturbado, tudo esse tipo de coisa, ele deveria sempre ter em mãos, no futuro, esse medicamento como uma muleta. Carregar um vidrinho de quina. Sempre que ele ficar com raiva, toma uma pílulazinha de Cinchona. Isso é alopatia, isso é ideia alopática, isso não é homeopatia. Isso é abordagem alopática. É sobre o caso da It's about the leukemia case, actually. Foi dito que em casos assim de câncer ou casos graves sifilíticos, a gente deveria tratar a doença, esquecer um pouco não é?
Agora, nesse caso, parece que você pegou mais até os sintomas da Constituição para tratar ou até da Constituição? Eu tomei os sintomas da Constituição para confirmar o remédio. Como houve uma compatibilidade perfeita, até a Constituição foi equilibrada. A timidez, o fato dele ser reservado diminuiu um pouco, mas a prescrição foi com base nos 3 sintomas sifilíticos, que é a amargura, a benevolência e o sonho e clarividência. Junto com a timidez, o reservado, também foram cobertos pelo remédio e, como resultado, cobriu o SORA e a psicose também. Então, eu fiquei mais certo ainda do meu remédio. Se você, no caso sifilítico, se você tomar os sintomas da doença apenas e prescrever com base nos sintomas da doença, então você vai ver que o remédio vai precisar ser mudado várias vezes à medida que os sintomas se modificarem. Porque se você tirar o sintoma sifilítico, os sintomas sifilíticos vão desaparecer, certo? Se você tratar os sintomas sifilíticos, aí você precisa encontrar a próxima camada. Se existem outros sintomas sifilíticos, tratar aquela outra camada, ou tratar a constituição, tomando os sintomas psicóticos e sóricos ou voltando à disposição básica original ou às características inatas do paciente, as características com as quais ele nasceu, a natureza da infância. Ok, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo, voltamos depois do almoço e discutimos mais matéria médica. Muito obrigado.